Quero convidá-los a abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Nós estamos caminhando nessa carta que é tão rica, tão abençoadora para as nossas vidas. E hoje nós vamos ficar em apenas 3 versículos. Já de antemão, nós vamos continuar essa mensagem, nos próximos domingos. Pedi para o pastor Fernando colocar uma frase ali. Você conseguiu, pastor? Então, agora, a partir do capítulo 4, versículo 17 até o capítulo 6, nós vamos entender que Deus quer fazer isso conosco, Deus nos salvou em Cristo para vivermos uma vida digna, diferente de como vivem aqueles que não conhecem o Evangelho. Essa é a ideia central, agora que o Senhor vai falar conosco sobre santificação, que nós precisamos ter para glorificar o nome dele. Então hoje, Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 19, diz assim a palavra do nosso Deus: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Senhor, estamos diante da palavra do Senhor e clamamos a Ti mais uma vez, que o Senhor revele a Tua voz ao nosso coração, que sejamos edificados pela Tua palavra, transformados pelo poder da Tua palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Esqueci de pedir perdão antes, mas se você não conseguiu acompanhar bem a leitura, hoje eu estou lendo na NVI, então você que está acompanhando na atualizada vai sentir aí um pouquinho de diferença, Mas nós vamos nos encontrar no caminho aí, no momento da mensagem, tá bom? Hoje então eu quero que você entenda que o Senhor nos diz: não viva como vivem os gentios. Não viva como vivem os gentios. Quando no Velho Testamento Deus falava de gentios, Ele falava de todo aquele povo que não era judeu. O povo judeu conhecia Deus, os gentios não conheciam a Deus. Quando essa linguagem gentios é transmitida para o Novo Testamento, ela tem uma outra conotação. Não é mais entre judeu e os outros, mas agora é entre a igreja e os outros. Então toda a expressão de gentio no Novo Testamento é a ideia de dizer: olha, agora tem um povo da aliança em Cristo, que é a igreja, e tem um povo que não está na aliança, e esses são os gentios. Então nós podemos chamar de gentios, iníquos, ímpios, pecadores e etc. Há outros sinônimos para isso. Mas aqui a expressão da palavra para nós hoje é: não vivam mais como vivem os gentios. Não vivam mais como vivem então aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Preciso aqui relembrar para vocês que a carta de Efésios ela é singular. E ela vai mostrar para nós de uma maneira muito especial que Deus, a partir do capítulo 4 da carta de Efésios, está dizendo para nós: olha, o meu Espírito está em vocês, vocês são a igreja de Jesus, e agora vocês vão viver no poder do Espírito Santo. E Deus então não faz mais algo só em nós, mas Deus faz coisas em nós e por meio de nós. Até o capítulo 3, nós somos passivos. No capítulo 2, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A partir do capítulo 4, nós somos agentes. Deus começa falando conosco no capítulo 4, versículo 1: vivam de maneira digna do Evangelho. Há uma ordem, há um mandamento de Deus para nós. Deus deseja que a sua igreja viva de maneira digna do Evangelho. Como é que é possível, pastor, viver de maneira digna do Evangelho? Na dependência de Deus. O Senhor já mostrou na sua palavra que a gente não pode ter frutos de nós mesmos. Os nossos frutos são corrompidos, pecadores, os nossos frutos são carnais,
A palavra de Deus diz que até mesmo diabólicos, sim, é fruto do nosso coração. Então Deus age em nós, dando o seu Espírito, e agora, constituindo a igreja dele, ele diz que nós todos, igreja de Jesus, podemos sim viver uma vida de maneira digna do Evangelho, diferente daqueles que não conhecem o Evangelho. Então Paulo começa expressando aqui nesse capítulo, a partir do versículo 17, como eu e você devemos viver, diferente dos gentios. A pergunta é: como vivem os gentios? O que a Bíblia revela sobre ser um homem iníquo? O que a Bíblia revela sobre ser um homem ímpio? O que quer dizer ser um gentio? Como é que eu oro? Porque às vezes a gente pensa assim, irmãos. A gente tem o errado engodo, né, da religião de dizer o seguinte: não viver como gentio é não beber, é não fumar, é não roubar, não matar, isso também. No entanto, a palavra de Deus, ela vai agora se aprofundar e dizer: esses aí são só os frutos de ser um homem pecador. Mas às vezes tem coisas que nós achamos que não é dos gentios, não é de vida ímpia, e às vezes é, e nós guardamos no nosso coração, e nós queremos agir desta maneira. E então Paulo vai colocar 3 características de como os gentios vivem. Será que a gente já percebeu isso na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e que a gente sabe que elas não conhecem Jesus? Primeira coisa que está aí na nossa mensagem hoje é: os gentios vivem na inutilidade dos pensamentos, ou, na revista atualizada, na vaidade dos pensamentos. Qual é a primeira característica que nós vamos encontrar naqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, segundo o texto de Efésios? São homens que se tornaram inúteis no pensar. Eu posso dizer para vocês que essa afirmação os homens estão se tornando cada vez mais, desculpa a palavra se alguém não gosta dela, imbecis. Isso mesmo, é uma marca da nossa humanidade. Os homens se tornam imbecis ou idiotas. Eu não sei se você já assistiu um filme. Eu assisti um filme faz um bom tempo. Ele chama Idiocrazy. É um filme, acho que é bem desconhecido, assim, segundo, terceiro escalão. É uma sátira americana. Para você ter uma ideia, o presidente americano nesse filme é um cara que jogava beisebol ou coisa do tipo. E aí mostrava umas coisas assim. Mas o autor do filme queria dizer o seguinte: a nossa geração são de homens que estão se tornando idiotas. E a palavra de Deus aqui vai dizer para nós que são homens que vivem com pensamentos inúteis, com cabeças vazias. Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele diz que é como correr atrás do vento. A humanidade muitas vezes não percebe, mas ela vive uma vida que corre atrás do vento. Quantas coisas, irmãos, são inúteis hoje em dia e prendem o pensamento dos homens. Nós somos uma geração que se inventa cada vez mais coisas inúteis para roubar a nossa vida, para roubar o nosso tempo, para roubar o nosso pensamento, para roubar o nosso coração. Basta você ter isso aqui na sua mão, o celular, e acesso à internet, e você percebe o quanto tem de inutilidade no celular. De vez em quando eu estou no celular, recebo um convite para baixar um aplicativo, vai ver, é mais uma bobagem, mais uma coisa para roubar o tempo, mais uma coisa para levar o nosso pensamento às coisas inúteis. Eu jogava Candy Crush. Quem nunca jogou, tira a primeira pedra. E um dia eu estava jogando aquilo, eu olhei no relógio, era 1 da manhã, eu falei: credo, esse negócio está roubando o meu tempo. Fui lá,
desinstalei, joguei fora. Nós temos coisas que às vezes vêm para nós e a gente não pensa, mas são coisas que estão nos tornando imbecis. Não estou dizendo que quem joga Candy Crush é imbecil, tá? Eu jogava. Se você joga, consegue se policiar, joga 15 minutos por dia, beleza. Se passou, joga fora, irmão. Mas nós vivemos em um mundo caído, que tenta nos tornar inúteis na nossa maneira de viver. Os seres humanos estão assim. Os homens aí fora estão com uma vida sem propósito, né? Tinha um corinho aí que estava fazendo muito sucesso antigamente, do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vida, já viu esse corinho? Deixa a vida me levar, vida. É assim que as pessoas estão vivendo. Vivendo de qualquer maneira, um dia após o outro, correndo atrás do vento, sem propósito, sem significado, sem sonho, sem projetos, esperando a morte chegar. E isso é uma característica de pessoas que estão amarradas na maneira como vivem os gentios, com pensamentos inúteis. Nós não podemos viver assim, irmãos. A vida com Cristo é uma vida de propósito. Jesus nos salvou já falei aqui outras vezes, vou repetir, Cristo não salvou você para levar você para o céu, entendeu? O céu é a consequência última. Se Ele quisesse te levar para o céu, o que Ele ia fazer para você? Lembra que eu contei? Salvação num dia, no outro dia o quê? Infarto de presente, glória, pronto. Mas não é isso que Deus quer. Deus nos salva com um propósito. Qual o propósito? A glória dele. Você foi chamado para servir a Jesus, para glorificar a Deus. Você foi chamado para participar da igreja de Jesus, para glorificar a Deus. O Senhor te colocou no corpo e encheu você do Espírito para você glorificar a Deus. Foi isso que você pensou que foi? Só não falou com vergonha. Deus quer que a minha vida seja para a glória dele. Deus quer que a sua vida seja para a glória dele. E isso começa no primeiro princípio de como que você está usando a sua mente. Para a glória de Deus, nós precisamos vencer o comodismo. Para a glória de Deus, nós precisamos vencer a preguiça. Para a glória de Deus, nós precisamos vencer a mente fraca. Para a glória de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, que é um convite do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Abre lá, para você ter ideia do que a palavra de Deus nos convida, para a gente não ser inútil na nossa maneira de pensar. Versículo 2 apenas, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, de como vivem os gentios. Não se amolde a esse padrão, mas antes, transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um convite de Deus para nós. E o convite de Deus para nós é que a gente precisa estar com a mente renovada, diferente da mente que nós tínhamos quando não conhecíamos a Cristo. Não é possível ser um cristão com mente de ímpio. Vou dizer novamente, não é possível ser um cristão com uma mente de ímpio, de gentil. Não é. Alguma coisa está errada. Você sonha com coisas para realizar para a glória de Deus? O que você tem no seu coração, mente, de propósito para a glória de Deus? Quando você trabalha, o seu trabalho é para a glória de Deus, porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, tudo vocês façam para a glória de Deus. E às vezes, irmãos, a gente não trabalha para a glória de Deus. A gente não vive para a glória de Deus. A gente não experimenta sonhos para a glória de Deus. Você quer ver? Uma das coisas que a gente não faz para a glória de Deus é o nosso trabalho. Por quê?
muitos cristãos trabalham e usam o dinheiro para si. Não usam para a glória de Deus. Não damos o dízimo, não ofertamos, não fazemos nada para a glória de Deus, não ajudamos um missionário, nada. Tudo que nós queremos é para nós mesmos. Então nós estamos com a mente do mundo. Tudo é meu, tudo é para mim, tudo é para minha vontade, para realizar os meus propósitos. Não importa o que Deus quer. Você quer ver uma das coisas que a igreja tem sofrido ultimamente? Conta-se uma história que um pastor missionário foi dar uma palestra para os jovens em uma conferência missionária. E aí ele perguntou para aqueles meninos: escuta, o que vocês querem ser aqui quando crescer? E aí um levantou a mão: quero ser médico, o outro quero ser engenheiro, o outro quero ser dentista, o outro quero ser pedreiro, quero ser tal. E aí um menininho que estava lá no meio levantou a mão e disse: eu quero ser missionário. Os outros riram dele. Sabe por quê? Porque os pais desta geração, cristãos, ensinam seus filhos a quererem ser tudo, menos usar a sua vida para a glória de Deus. Ai não, meu filho vai ser missionário, vai sofrer. Meu filho, se for pastor, então aí sofre duplamente. Eu não quero isso para o meu filho. Que Deus chame o filho do outro. Imagina o meu filho indo para Tailândia, longe de mim. Ai, não posso. Sabe por quê? Porque a nossa mente é vã. E nós não queremos glorificar a Deus com os nossos projetos. Pais, orem para que os seus filhos tenham uma vida para a glória de Deus. Se ele for um médico, que ele seja um médico para a glória de Deus. Se ele for um engenheiro, que seja um engenheiro para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque se você não criar o seu filho para a glória de Deus, ele vai se perder nesse mundo. E depois você vai vir aqui na igreja chorando e dizendo: pastor, ora para o meu filho voltar para a presença de Jesus. O que passa na sua cabeça? Quais são os seus sonhos para Deus? Como você pensa em usar a sua vida para a glória de Deus? Quando você ouviu aqui da EBF, você já pensou assim: puxa, o ano que vem eu quero estar presente? Você já pensou? Eu vou marcar minhas férias no serviço quando for a EBF, porque eu quero trabalhar para a glória? Essa semana está indo um grupo daqui do Vale do Paraíba, da igreja de Cabo Frio, da igreja de Xinguara no Pará. Estão tudo indo para o Piauí. Esse povo pegou férias no trabalho para evangelizar os quilombolas no Piauí. Eles querem viver para a glória de Deus. Como é que está a sua cabeça? O que você pensa para glorificar o Senhor? Quanto tempo você gasta pensando bobeira? Coisa inútil. Quanto tempo? A vida vã, queridos irmãos, nos leva à miséria da intelectual, miséria material e a miséria espiritual. Você sabia que grandes homens no tempo e na história eram protestantes? Você sabia? Você já estudou história? Porque a escola, quando vai estudar, ele fala o nome das pessoas, mas ele não diz que eram protestantes. Mas muitos homens na história eram protestantes, porque o protestantismo levou o povo a pensar segundo Deus, a não ter uma mentalidade vazia, a querer crescer, a querer se expandir. Eu fico triste quando a gente tem na igreja jovens que terminam o terceiro ano e dizem: agora não quero mais saber de nada não, já está bom. Já está bom. Ai, irmãos, não é essa a ideia que Deus quer para nós. Deus não quer que os cristãos tenham uma vida miserável intelectualmente. Deus não quer que os cristãos tenham uma vida miserável materialmente. Deus não quer que os cristãos tenham uma vida materialmente ou espiritualmente miserável. Deus nos criou, nos fez sua igreja para a gente viver para a glória dele, no poder dele. Amém? Então nós não podemos viver como vivem os gentios. Tem crentes, irmãos, que eles vivem 20 anos na igreja, 20 anos pegando cesta básica. 20 anos pegando cesta básica na igreja. Mas como é que uma pessoa consegue viver 20 anos e não progredir? Tem alguma coisa errada. Como é que a gente usa a nossa mentalidade? Os crentes na vida vã, nessa vida
com pensamento inútil, sabe o que eles preferem? Eles preferem a diversão ao lugar de oração. A mente está tão imbuída dos conceitos humanos que tudo que a gente quer fazer, a gente quer que tenha uma diversão. Então o culto de oração é chato. Não vou no culto de oração. Mas se tiver a oportunidade de ir no shopping, vai. Se tiver a oportunidade de ir em algum lugar legal, vai. Se puder fazer uma reunião com os amigos e um churrasco, vai. É a nossa mente vã. Pessoas com a mente vã, que vivem dessa maneira, preferem o comodismo ao evangelismo. A gente foge. Ai, pastor, esse negócio aí na rua, entregar folheto. Ai, esse negócio de chamar as crianças para o EBF. Ai, não. Ficar em casa. Ai, já trabalhei a semana inteira, sábado de manhã ir para o EBF. Ah, não, deixa o pastor faz, os líderes resolve. Porque nós preferimos o comodismo. Porque nós preferimos as festas aos cultos. É por isso que nós estamos numa geração perversa, aonde a igreja não está se separando do mundo gentil, a igreja está se aproximando. Por isso que as igrejas, na maioria das igrejas que você vê hoje aí, tentam contextualizar o culto para ser atrativo para as pessoas. Tem igreja que se entra agora, a parede de trás é preta, as luzes se apagam e todo mundo fica num zen lá, na hora do louvor. Porque parece com a boate. Põe luzinha e tudo. Anima a galera. O povo vai no culto. E a palavra tem que ser 15 minutos, porque pregação longa é chata. Fica falando, tá louco. A mente dos incrédulos não pensam nas coisas do alto, queridos. Por isso que é vã a mente dos incrédulos. Mas as nossas, Jesus mandou pensar. Olha lá Colossenses, capítulo 3. Dá uma olhada na ordem de Deus para mim e para você. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vocês morreram. O pensamento humano tem que morrer. O pensamento gentil deve deixar de existir. Os sonhos mundanos precisam ser enterrados. E a nossa mente precisa estar em Deus e nas coisas que o Senhor Deus tem para nós. A nossa utilidade para o Senhor, irmãos, começa quando a nossa mente está cativa a Cristo. Quando você pensa nas coisas do alto, quando a sua mente está nas coisas de Deus, quando a palavra de Deus permeia o seu pensar, quando a palavra de Deus permeia o seu agir, quando a palavra de Deus muda a tua história. Enquanto a palavra de Deus não tomar a tua mente, você corre risco, porque você vai querer pensar igual o mundo, vai querer pensar igual o conceito do filósofo tal, o conceito da psicologia X, o conceito do Buda, que foi legal, que falou coisas importantes. Tem uma amiga, eu gosto muito dela, de vez em quando eu converso com ela. E ultimamente eu tenho visto ela postar algumas coisas nos stories dela. E ela é evangélica. E aí de repente está lá os stories dela, um versículo. Aí daqui a pouco vem uma palavra do Buda. Aí daqui a pouco vem uma palavra assim, aleatória. E você percebe que a vida dela está uma bagunça. Uma bagunça. Porque os cristãos modernos estão fazendo isso. Pega um pouquinho da Bíblia. Pega um pouquinho do ensinamento tal, pega um pouquinho do que diz o outro, pega um pouquinho, o Padre Marcelo é legal também, pega um pouquinho do Padre Marcelo, pega do Fábio que ele é bonitão, pega um pouquinho do Padre Fábio. E aí faz uma miscelânea. Isso quando de vez em quando não põe no chapelão lá para ouvir o que o chapelão vai dizer. E aí bagunça. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, 15 e 16, as nossas armas são poderosas em Deus,
para levar cativo o pensamento dessa geração. Mas como que nós vamos mudar o pensamento dessa geração se a igreja está perdendo a sua maneira de pensar? Se ao invés de nós entendermos como Deus quer que nós pensemos, nós estamos querendo pensar como o mundo quer que nós pensemos. O mundo quer ditar a regra para nós. O mundo quer dizer para nós que nós temos que ser tolerantes com aqueles que andam no pecado. E a igreja de Jesus é para se purificar e ser santa. Então quem está no pecado e quer viver no pecado, não pode viver na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é lugar de pecadores, irmãos, sim, mas pecadores arrependidos. Pecadores endurecidos, não é aqui. Pessoas que querem forçar com que a igreja os aceite como eles são, não é aqui. Jesus lá no capítulo 6 tinha uma multidão atrás dele. O ministério de Jesus estava, podia abrir um templo maior que o templo de Salomão, irmãos. Podia começar um negócio lá na frente, sabe, porta com porta. Vamos ver quem rende mais. E quando aquele povo todo estava diante de Jesus, Jesus começou a pregar e o sermão de Cristo era: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Todo mundo, espirrou. Ficou os 12. Ficaram os 12. Perguntaram para Jesus: dura esse discurso, hein? Se o senhor continuar pregando assim, não vai ficar ninguém. Jesus olhou para eles: vocês querem ir também? Traduzindo: porta da rua? Vocês querem ir também? Aí o Pedrão levantou e falou: não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós vamos ficar aqui. O negócio é apertado, mas nós gostamos da vida eterna. O trem é feio, mas é aqui mesmo que a gente vai ficar. Aí tinha uns mineiros lá. Tinha uns mineiros lá já. O trem é feio, mas nós fica. Como é que está a sua cabeça, irmão? O que você está pensando da sua vida? O que você quer fazer para a glória de Deus? Como é que você quer viver para a glória de Deus? Quais são as coisas que você tem pensado para Ele? Segunda coisa, irmãos: os gentios vivem separados da vida de Deus. Paulo diz isso claramente no versículo 18, capítulo 4. Ele fala: eles estão obscurecidos no entendimento e por isso separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do coração. Os gentios, irmãos, eles vivem separados desde o Éden. O pecado nos separou de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24. Deus fala com um homem, fala: sai da terra, vai para o outro lugar, não vai ficar aqui não, é para fora. Deus expulsa o homem, porque o homem agora era pecador e não podia comer da árvore da vida e viver eternamente. O homem precisava morrer, porque o pecado traz o que como salário? A morte. Imagina, irmão, tanta gente ruim vivendo eternamente. Você já imaginou se a gente ainda tivesse que se deparar hoje com Nabucodonosor? Você já pensou se a gente ainda tivesse que se deparar hoje com Hitler? Já pensou? Então Deus colocou limite ao homem, porque o homem é mau, porque o homem é cruel, porque o homem é caído. Então Deus disse: sai da minha presença, não tem mais parte com você, vai para longe, e você vai morrer. A humanidade continua fazendo aquilo que Deus fez no começo. O homem continua se afastando de Deus. Continua. Dia após dia, você vai ver pessoas se afastando de Deus. E esse afastamento de Deus trouxe um pensamento perverso ao coração do homem. Leia Salmo 14 comigo, versículo 1 ao 3. Olha o que o homem pensa por causa do seu distanciamento de Deus. Salmo 14, verso 1 ao 3. Diz o tolo, o gentio, o ímpio, o iníquo, o pecador, o que não se converteu. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Quem é ateu, irmãos, é tolo, é ímpio, é gentio, é ignorante. Posso usar as duas palavras que eu tinha falado antes? Imbecil, idiota.
Porque é isso que o pecado conduziu o homem. Então ele vai dizer no versículo 1, diz, tudo isso aí, no seu coração, Deus não existe. E os imbecis, os ignorantes que dizem que Deus não existe, querem se posar aí como professores da faculdade, como grandes pensadores do mundo, porque não existe Deus, e eles se acham, mas a Bíblia diz que Deus se ri deles, Deus zomba deles. Olha o versículo continuando: corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O homem foi se afastando de Deus. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus. Todavia, todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum. O pecado conduz os homens para longe do Senhor. Não há Deus. Se não há Deus, logo não há temor. Se não há temor, o homem então passou a ser o seu próprio Deus. Se não há Deus, eu me basto. Se não há Deus, eu faço o que eu quero. Se não há Deus, eu vivo a vida da maneira que eu quiser. Se não há Deus, não tem moralidade. Não há Deus. Deus é o próprio ventre, como diz Isaías. Se tornou povo de Israel, Deus do povo de Israel, em certo momento da história, se tornou o seu próprio ventre, ou seja, a sua própria vontade. E quantos hoje agem assim? Os homens também, por se distanciarem de Deus, perderam a presença de Deus, criaram os seus próprios deuses, na ânsia de diminuir essa distância. Calvino diz o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós criamos ídolos, nós nos tornamos tão longe de Deus, que hoje tem ser humano que adora vela virtual, sabe, uns negócios malucos. Esses dias eu vi um cúmulo da imbecilidade, irmãos, lá no Japão. Um camarada casou com uma boneca. Não é nem boneca, assim, é uma boneca digital. E ele que programa ela, acho que por isso que ele casou. Ele joga a toalha em cima da cama, ela não fala nada. Ele deixa o chinelo virado, ela não fala nada. Demora no banho, ela não fala nada. Eu acho que foi por isso que ele casou. Mas é uma imbecilidade. Aonde que chega? Porque o homem está se distanciando de Deus. E Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23, diz que essa distância de Deus nos torna ignorantes. Quer ver? Abre lá, Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 23. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem se tornou idólatra, porque ele quer encontrar o caminho. Religião significa religar. O homem quer se religar a Deus, mas Deus não aceita, porque foi Ele que expulsou o homem, e só Ele pode trazer o homem de novo. Toda religião é inútil. Toda religião é fruto de homens pecadores que querem encontrar um caminho que Deus não deixou para eles encontrar. Deus só revelou o seu caminho em Jesus Cristo. Eu sou o caminho,
a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Os homens estão andando cada dia mais para longe de Deus. Os seus corações estão petrificados. Por isso, queridos, nós precisamos pregar a palavra. Precisamos. Porque em Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus é como fogo e também como um martelo que esmiuça a pedra. Não há nada que possa se conter diante da palavra de Deus, nem um coração mais duro. Deus é poderoso para quebrar os corações. E é por isso que nós precisamos pregar a palavra. E é por isso também, irmãos, que nós, crentes, precisamos nos expor à palavra, para que Deus em todo tempo esteja com o martelo dele quebrando o nosso coração, para que o nosso coração não se endureça. Porque nós, volta e meia, rondamos perto de novo ao perigo do pecado. E endurecemos o nosso coração. E por último, queridos, os gentios tornaram-se insensíveis. Versículo 19, o Senhor diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O homem foi se acostumando com a distância de Deus. O homem já não tinha mais interesse em ouvir a voz de Deus. Quando Deus está no Éden, a Bíblia diz que toda tarde, na variação do dia, o Senhor ia ter com Adão e Eva. Era uma reunião, cafezinho da tarde. Pão de queijo, cafezinho quente, aqueles negocinhos, mesinha. Sentava, batia papo. Todo dia. Aí o homem cerrou a porta e foi para longe. E ali a voz de Deus se distanciou. Não que Deus abandonou o homem, porque a gente vê Deus falando com o Caim, quando Caim quer pecar. Deus diz: Caim, não faz isso. Se você fizer a coisa certa, você vai ser aceito. Não faça isso. Mas Caim foi o primeiro a endurecer o coração. Ele não deu voz àquilo que Deus estava dizendo. Muito pelo contrário, a dureza do coração de Caim levou ele a tirar a vida do irmão, porque ele tinha inveja do seu irmão. Porque ele não entendia porque o irmão era mais aceito diante de Deus do que ele. O homem, quando começa a perder a voz de Deus do seu coração, ele caminha para a depravação total. Caim caminhou, se tornou o primeiro assassino. E a partir daí, irmãos, a humanidade está ladeira abaixo. Por isso que Deus algumas vezes intervém na história, irmão. Deus intervém. Porque o homem precisa ser podado. É por isso que nós temos a história do dilúvio. Porque Deus disse que olhou para o mundo e disse: não dá mais. O homem se corrompeu. O homem já não ouve mais a voz. Então Deus mandou o dilúvio. É por isso que Deus foi lá numa cidade chamada Sodoma e Gomorra e acabou com eles. Porque os homens endureceram e não ouviam mais o Senhor. É por isso que Deus mandou Jonas a Nínive, dizendo: vai lá, se eles não se converterem, eu vou destruir a cidade. Vai lá. É por isso que Deus deixou o povo entrar em Jericó e acabar com a cidade. É por isso que às vezes você lê no Velho Testamento: como é que pode Deus mandar o povo dele entrar e matar do menor ao maior, matar a vaca, matar tudo? Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque o homem é mau, e às vezes o homem precisa ser punido. A partir de Caim, estamos ladeira abaixo. O ser humano está se afastando de Deus. A dureza no coração abre caminho para a depravação, uma vida impura. Sodoma e Gomorra aconteceu isso. A podridão chegou na presença de Deus. Quando a palavra de Deus, que é a sua voz hoje, não tem mais lugar no coração do homem, a voz do pecado chega no volume alto, e então o ser humano negligencia todo tipo de santidade e moralidade, e ele faz as coisas mais abomináveis que você possa imaginar, porque ele não consegue mais ouvir a voz de Deus, e ele só consegue ouvir a voz do seu perverso coração. Queridos, nós corremos esse risco. Quando a voz de Deus, que é a sua palavra, não atinge mais o nosso coração, nós corremos o risco. Nós corremos o risco de andar na contramão da vontade de Deus para nós. O povo de Deus no deserto é um exemplo para nós.
Deus salvou o povo do Egito, fez milagres durante todos os 40 anos, e volta e meia Deus tinha que punir o povo, porque o povo endurecia o coração. Deus ia lá e corrigia o povo. Deus ia lá e matava o povo. Deus ia lá e falou para o povo, inclusive: ninguém desta geração vai entrar na terra prometida. E o autor de Hebreus, falando à igreja de Jesus, deixa uma orientação para nós. Olha lá, Hebreus capítulo 3, verso 7 a 11. Assim, como diz o Espírito Santo: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Há um alerta para nós, igreja de Jesus. Nós não podemos endurecer o nosso coração. A voz de Deus precisa soar em nossas vidas, para que nós sejamos conduzidos a uma vida digna, não como vivem os gentios. Você tem dado crédito à palavra de Deus? A palavra de Deus alcança o seu coração? Ou você está como aquele grupo lá que Paulo diz em 2 Timóteo, que procuram líderes para si, segundo a coceira dos seus ouvidos, porque eles querem ouvir aquilo que agrada? Que hoje tem igreja para todo jeito, viu? Se você quer achar uma igreja que aceite o seu pecado, você vai achar. Se você quer uma igreja que deixe você ser um cristão malemar, você vai achar. Se você quer uma igreja que as pessoas não saibam nem o seu nome, que você entra e sai, você vai achar. Porque nos últimos dias o povo vai procurar segundo a coceira do ouvido. Eu quero ouvir coisas boas, quero ouvir coisas agradáveis, quero ouvir que Jesus me ama, quero ouvir que eu vou ser próspero, quero ouvir que eu vou ganhar na Mega Sena. Oh, aleluia, né? As pessoas estão atrás disso, mas nós, crentes de Jesus, precisamos ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Quero concluir fazendo uma pergunta, meu irmão. Você vive de maneira digna do Evangelho? Ou você vive como um gentio que não conhece a Deus? Como é que está? Seus pensamentos são orientados segundo o propósito do Senhor? Você vive pensando nas coisas do Senhor? Você vive obscurecido no seu entendimento? Você está separado da vida de Deus? As coisas de Deus têm menos importância para você? Você é sensível à voz da palavra? À voz do Senhor? Ou você já está com o coração endurecido e não importa o que a palavra de Deus fale, não importa o que seja pregado, não importa o que eu leia, se é que eu leio a palavra, o que importa é o que eu quero fazer da minha vida. Cristo está aqui nessa noite. Só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode fazer você ouvir a voz da palavra. Você não pode voltar sozinho, mas Jesus quer trazer você de novo para perto do Pai. Viva uma vida digna do Evangelho. Não viva como vivem os gentios. Vamos orar. Senhor, nós damos graças pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo que o Senhor quer que ela faça. E nós sabemos que nessa noite, mais uma vez, o Senhor é misericordioso conosco. E a Tua palavra tem poder sobre as nossas histórias. Eu oro por mim, pelos meus irmãos. Conduz o nosso pensamento ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Livra-nos da inutilidade dos pensamentos, de uma vida inútil. Senhor, dá-nos sonhos segundo o Teu coração. Enche a nossa vida de projetos que vão glorificar o Teu nome, ó Deus, e dá-nos força para realizar cada um deles. Senhor, não nos deixa andar segundo andam os homens, obstinados, endurecidos,
mas nos dá, ó Deus, a graça de ouvirmos a Tua voz, voz santa, bondosa, voz que nos convida a mais perto. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra que esmiuça a pedra, quebrante os nossos corações, que sejamos transformados para a glória do Teu nome, que os pecados nesta noite sejam abandonados em nome do Teu Filho Jesus, que prossigamos, ó Deus, a carreira que o Senhor tem para nós, sermos imitadores de Deus como filhos amados. Enche-nos, ó Deus, da graça do Senhor nessa noite e ajuda-nos. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.